agora a opção crente, através deste cuidado da casa comum. Está connosco o Juan Ambrósio, é professor universitário, mas também um dos elementos envolvidos neste projeto de ecologia integral. Boa tarde, Juan. Boa tarde. O que é que vai acontecer então no Linhó, nesta iniciativa, na Casa das Irmãs, que vai reunir ali um pequeno grupo para olhar esta casa comum? Exatamente, é uma iniciativa, vem já na sequência do ano passado. Iniciámos esta atividade que chamamos também Somos Terra, no mês de setembro, dedicado a refletir, a pensar, a rezar a criação, e esta é uma iniciativa da Rede Cuidar da Casa Comum, que junta uma série de instituições de cariz cristão ecuménico e que se organizaram em rede, ou seja, de uma maneira de poder ir alargando a sua intervenção, a sua reflexão, e portanto propomos no dia 21 um encontro. O objetivo é essencialmente repensarmos as nossas atitudes em relação a este cuidado da casa comum. A mensagem do Papa para este mês da criação, e que foi conhecida no dia 1 de setembro, ou pelo menos, enfim, a mensagem foi feita para esse dia, diz claramente que somos uma rede viva, não é? E isso até nos deixou satisfeitos, porque é isso que nós também queremos ser, uma rede, ou seja, uma iniciativa que seja o mais ampla possível e que pouco a pouco vá convidando à mudança de hábitos, porque é urgentíssima a mudança desses hábitos. E esta plataforma do Cuidar da Casa Comum também associa esta opção ambiental à própria identidade crente. Exatamente. Não é? Essa é uma nota muito importante, ainda bem que referes isso, porque isso é de facto fundamental. Estávamos, se calhar, habituados a ver a perspectiva e a identidade crente muito ligadas a questões mais do âmbito estritamente moral, embora isto também seja uma questão desse âmbito, ou seja, a condutas morais comportamentais, que deixava de lado um bocadinho a questão ecológica, o cuidado pela casa comum. Entretanto, foi ganhando peso cada vez mais, até porque as evidências estão aí e não podem ser desmentidas, que era preciso ter alguma atenção pelas questões do ambiente, e isso tornou-se de tal modo evidente que não é só alguma atenção, mas é toda a atenção. Estamos a esgotar completamente o tempo de mudança de atitudes, podemos entrar muito mais cedo do que poderíamos imaginar em zonas de não retorno, ou seja, que aquilo que provocamos de desajustes já porventura não tenha qualquer tipo de solução e seja, portanto, uma degradação. Mas tudo isto que começa a ser evidente tem aqui uma outra dimensão, que é essa grande chamada de atenção do Papa Francisco na Laudato Si, de que as questões ambientais, sendo absolutamente fundamentais e, portanto, não podem de todo ser esquecidas e ignoradas, não são, no entanto, a única dimensão desta questão. A ecologia tem uma dimensão muito mais ampla que o ambiental, não pode prescindir em momento nenhum da dimensão ambiental, mas não pode também em momento nenhum ficar reduzida a essa dimensão. E essa, porventura, é que está mais em moda, que toda a gente, de uma maneira ou de outra, vai estando mais atenta. O problema é que o não cuidado da casa comum, uma vez mais, vai afetar em primeira mão aqueles que são os mais desfavorecidos, os mais frágeis, os mais pobres. Tenham eles as dimensões que tiverem, tenham eles os contornos que tiverem. Trata-se de todos os seres vivos do planeta e, de uma maneira muito especial, também do ser vivo, que é o ser humano. Fazemos parte desta rede viva, como diz a mensagem do Papa, e, portanto, cuidar da ecologia, cuidar do ambiente, cuidar desta casa, não é só cuidar do espaço, mas é de cuidar de todos os que fazem parte desta rede viva e também o ser humano. E, portanto, aqui o alargar o nosso olhar e a nossa preocupação para este âmbito mais vasto da ecologia integral. De tal modo que a gente perceba que o fechar a torneira, que o não deitar lixo, que o cuidar da terra é também atitude indispensável para cuidar do outro, para cuidar do mais frágil, para cuidar daquele que mais precisa. Por vezes ainda se fica muito preso àquela ideia, os meus pequenos gestos não têm qualquer peso na mudança, mas fazem toda a diferença. E fazem toda a diferença por duas ordens de motivo. Primeiro, porque todos esses pequenos gestos, se todos os fizerem, as coisas mudam radicalmente. E, portanto, essa será uma primeira ordem de motivo. Mas há uma segunda ordem, porventura até mais importante, que é: eu não mudo as mentalidades se não começar a mudá-las por pequenos gestos. Quer dizer, se eu a tarefa que me proponho fazer é de tal maneira grande,
ela corre o risco de me esmagar. Se eu perceber que essa tarefa, apesar de ser grande, pode ser iniciada, começada a ir sendo sustentada e consubstanciada com pequenos gestos, esses ao meu alcance, talvez isso verdadeiramente seja o itinerário que podemos fazer para começar a mudar de hábitos, para começar a mudar as atitudes. Nós, por exemplo, fazemos uma proposta clara nessa linha. Convidamos as pessoas, o esquema está aí, começa às 11 da manhã, terminará às 6h30 da tarde, às 5h30 há uma celebração, às 17 horas há uma celebração ecuménica, porque esta é uma iniciativa que quer ter essa amplitude, quer ter também essa marca do ecumenismo. Aliás, a rede pretende ser ecuménica. Começamos na manhã com uma pequenina reflexão sobre os desafios e depois há um almoço partilhado. E para esse almoço partilhado nós pedimos às pessoas que levem o almoço, que levem aquilo que são os utensílios para o almoço e que esses utensílios não sejam daqueles de usar uma vez e de deitar fora, ou seja, que possam ser reutilizados, cada um leva o seu copo, cada um leva o seu prato, cada um leva os seus talheres e porventura uns a mais para partilhar com quem não é. E este ano até iniciamos uma outra proposta que é o lixo que nós produzirmos, o que sobrar não fica lá, vem para trás. Cada um leva o que vai consumir, partilha e traz o que sobrou, mesmo que aquilo que sobrou seja aquilo que nós costumamos dizer, o desperdício, o lixo. O objetivo é deixar tudo tal como o encontramos, pelo menos como o encontramos. Poder ainda ser melhor, ainda assim. Na Igreja falamos muito de conversão, uma realidade teológica muito explorada. E isto não é conversão. É um processo de conversão. Isto é um processo de conversão. E essa é, de facto, a grande riqueza da proposta que nos é feita na Laudato Si, é que esta preocupação com o cuidado da casa comum, também com a parte ambiental, seja nota distintiva do que é a identidade cristã. Ou seja, que na preocupação da fidelidade à proposta cristã, da fidelidade ao meu exercício da identidade cristã, da fidelidade à minha relação com o mistério de Deus, com Deus, esta também seja uma das dimensões a partir das quais eu afiro essa fidelidade. Ou seja, não é só se eu cumpro os mandamentos, não é só se eu cumpro os rituais todos, é como é que eu trato a casa comum? E na resposta a essa pergunta está também um critério para discernir a fidelidade da minha identidade cristã. E isto é um movimento que está a aumentar, É um movimento a aumentar. Neste momento temos praticamente 50 instituições que fazem parte desta rede, já perto também de 40 pessoas a título individual. O nosso objetivo não é queremos ocupar todos os espaços, nem de longe nem de perto, mas é sensibilizar, e mesmo esta ideia de rede, ou seja, porque se cada um depois no seu lado, com esta consciência de fazermos parte de algo maior, é assim que vamos tentando mudar as mentalidades. Esta mudança de mentalidade é de facto importante e há que sublinhá-la. E nesse sentido de conversão, permite-me dizer isso, também ser pensado a nível da própria espiritualidade, que muitas vezes também está desligada disto, ou seja, aquilo que é o exercício da espiritualidade, o exercício da oração, que comece também a ser configurado e a incorporar este cuidado pela casa comum. Basta visitar Francisco de Assis, não é? Os monges do deserto que... Exatamente. Muito bem, Juan Ambrósio, acompanharemos. Uma boa oportunidade, convidamos todos a irem no dia 21, tanto quanto possível que se inscrevam para termos uma noção das pessoas que vão, podem fazê-lo online, na página, no site da Rede da Casa Comum, mas que isso também não seja obstáculo para não aparecerem. Se por qualquer motivo não se inscreveram, apareçam na mesma. De preferência, inscritos para nós termos uma noção das pessoas que vão partilhar connosco este dia. É na Casa das Irmãs Doroteias, no Linhó, Quinta da Fonte. Muito obrigado, Juan Ambrósio. É um gosto, é um gosto. Iremos acompanhar, obviamente, esta iniciativa.